Boa tarde a todas e todos. Estamos iniciando mais uma atividade relativa à Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. Estou observando aqui na tela se a minha convidada já está a postos. Bom, dando prosseguimento à 21ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, hoje nós vamos ter um bate-papo com uma pessoa muito especial. Estou aguardando aqui ela dar o ok, dizer que já entrou para a gente convidá-la. E aí nós vamos tratar um pouco sobre educação pública, educação e sua importância para a vida, educação e permanência, sucesso. Daqui a pouco, só estou esperando a nossa convidada, a professora Corinta. Durante toda a semana, desde o dia 23, nós temos feito esse trabalho que é uma novidade para nós, é o trabalho online, onde a gente, por estar impedido de fazer o nosso trabalho presencial, estamos aproveitando essa riqueza, que são as redes sociais, e trabalhando com ela. E tem dado muito certo. Nós temos feito uma programação excelente, lógico que eu sou suspeita de falar, mas já fizemos debates maravilhosos, a exemplo de ontem, quando discutimos o Fundeb, na semana passada, quando fizemos a abertura, com a excelente conjuntura nacional e local, e hoje seguiremos então com mais essa programação. Até porque hoje é o Dia Internacional da Educação, não é? O Dia Mundial da Educação. É um dia que foi decidido no ano 2000, no Fórum Mundial da Educação, que foi realizado em Dakar, Senegal. Então, lá foi definido esse dia como o dia que seria o Dia Mundial da Educação. E aí, como não poderia deixar de ser, na programação da CNTE, tirou essa data, exatamente o dia 28, para que nós possamos discutir a respeito dela, né? Desse bem da humanidade, que é a educação, que é o mais importante para nós, e que nós iremos daqui a pouco, aguardando a nossa convidada, professora Corinta Geraldi, fazer esse diálogo, esse debate com a participação de vocês. Agradecendo aí a presença do pessoal que está chegando, agradecendo às companheiras, aos companheiros da capital, do interior, representantes dos nossos núcleos, né, os núcleos regionais e municipais, agradecendo a pessoas que a gente convidou, meus amigos de lá da Unicamp, do GPEC. Espero que a gente possa ter uma tarde onde teremos um debate bastante interessante acerca do tema de hoje. A nossa jornalista Manu já deve estar aí tentando fazer contato com a professora Corinta para saber se ela está tendo algum problema lá na conexão dela para poder a gente entrar junto. Então é isso. Estamos com a professora Corinta.
Já já ela está entrando aqui conosco. Boa tarde, professora Corinta Eu não Geraldi. sabia, não recebi o convite. Eu estava Eu mandei, mas apavorada vendo você coisas falando. acontecem. Essas coisas acontecem, não te preocupes. Pois Então, é. professora, sua imagem está invertida, está de lateral. Isso, Agora, agora sim. Agora sim. Então, eu já apresentei um pouco aqui do que nós iremos discutir na nossa live de hoje, enquanto você conseguia se conectar. E agora que você já está aqui conosco, rapidamente, eu quero fazer uma breve apresentação. Professora Corinta Geraldi, queridíssima, minha orientadora do mestrado na Unicamp, professora do chão da escola pública, da rede pública, desde muito jovem, 18 anos, caminhando na militância, na luta por educação de qualidade, chegou até ao ensino superior, onde trabalhou com a pedagogia, com a pós-graduação lato stricto sensu, e agora aposentada pela Unicamp. Então, professora Corinta, hoje, que é o Dia Mundial da Educação, vamos então conversar um pouco a respeito da educação pública, a respeito da importância da educação para a vida. Vamos lá? vamos lá. Muito obrigada, Josefa. É um prazer e um privilégio estar aqui nessa live. Quero dizer que tenho um certo receio, um certo medo. Eu não sou da geração das lives. Eu acho que a geração das lives é a geração dos mais jovens. Mas Estamos aprendendo. a gente está aprendendo. E isso é uma coisa que eu não me recuso, né? É conseguir me desconstruir, tentar entrar noutra. Mas vamos lá. Eu gostaria de começar, Jo, conversando, tentando discutir o que diz esse tema. Me pareceu assim, quando eu comecei a pensar sobre o tema na semana passada, quando você conversou conosco, uma coisa que me parecia assim, mas tão óbvia. Parece um tema antigo. Parece que é tão óbvio que a educação para a vida é uma necessidade. Parece tão óbvio que ela é uma exigência da civilização. Por que que nós temos que discutir esse tema de novo? Eu comecei a pensar isso Todos os porque anos. por que que Sempre. nós temos que voltar a discutir a importância da educação na sociedade, a relação da educação e da escola com a vida, a importância, a exigência contemporânea da civilização pela educação e pelo conhecimento. Eu me lembrei que nos idos da década de 90, quando nós instauramos o curso de pedagogia noturno na Unicamp, nós fizemos um evento, uma série de palestras sobre exatamente a educação pública. Nós tínhamos acabado de aprovar em 88 a Constituição Cidadã. Não é do que a época, né, Ju? De que ano você nasceu? É E, quase, eu sou de 65. e a gente ainda se dava o luxo de criticar essa Constituição de 88, porque ela não foi assim tudo que nossos sonhos queriam. E aí estávamos discutindo a nova LDB. E nessa discussão da nova LDB, obviamente, o velho conflito entre o ensino público e o privado, entre a universalização ou não universalização do ensino, das verbas da educação, entraram a todo vapor. Nós tínhamos o chamado substituto Jorge Argel e tínhamos toda essa ideia de como fazer esse trabalho. Eu me lembro que até nós trouxemos aqui na faculdade, talvez as professoras que estudaram naquela época, se formando na pedagogia, devem se lembrar, a gente trouxe para discutir a LDB
um deputado do PFL que é da Bahia, e ainda continua discutindo a educação, ele deve estar bem velhinho, aleluia, não sei o que é aleluia. Ele era do PFL, eu acho que é do DEM hoje. E trouxemos da oposição o Raul Ponte, que é do Rio Grande do Sul, e estava na Grande Comissão de parlamentar. Educação discutindo o nosso projeto, digamos, o projeto que disputava uma hegemonia no Congresso para a LDB. Nessa história, eu me lembro que também a gente levou personagens ainda vivos da Escola Vocacional de São Paulo, que foi uma escola pública que fez história na década de 60 e que foi muito perseguida pela ditadura militar. Por quê? Porque ela trabalhava, e por isso é que eu estou ligando essas coisas, ela trabalhava exatamente com a produção do conhecimento, com a produção do conhecimento crítico, com uma escola Sim. pública de tempo integral, com professores de tempo integral, que faziam um tipo de ensino com uma qualidade excepcional. Obviamente, isso era muito questionável. E aí eu pensei, por que nós passamos 27 anos depois estarmos discutindo de novo essas mesmas teses, né? Por que para mim, aí começam a se desfilar para mim, na busca de questionar o porquê dessas questões estarem na crista da onda de novo, e nós estarmos aqui discutindo isso, figuras patéticas que têm povoado a hegemonia política hoje no Brasil. E aí a gente vê que a nossa sociedade brasileira tem uma onda de ódio que está dilacerando ela. Nós temos muito sério. uma onda de ódio violento. E vem esses ódios formam verdadeiras crateras de divisão da sociedade entre quem pensa A e quem pensa B. Na verdade, esconde uma outra discussão, que é a grande desigualdade social, a cada vez maior desigualdade social, que esse último ano se acelerou. Muito maior agora. E que, dentro desse projeto, digamos, de desigualdade que está hegemônico nesse momento, a escola pública, a educação pública, a educação para todos, ela começa a ser colocada em questão. E é, para mim, nesse contexto, que eu acho que vale a pena a gente perguntar por que os mudos estão falando aos surdos. Me lembrou aquele livro da Suzanne Molot sobre uma a pesquisadora francesa que pesquisou a escola pública e o relacionamento professor-aluno, e o título do livro dela se chama Os Mudos Falam aos Surdos. Aos surdos. E parece que é isso que a gente está fazendo. É a gente tentando falar para quem não quer ouvir. E parece que então o buraco é mais embaixo. Como é que a gente supera esses falsos óbvios que hoje estão povoando a nossa sociedade, a nossa política? Hoje, por exemplo, a gente tem tanta coisa que as fake news. Vamos aguardar um pouco. Conexão da professora Corinta. Agora sim. Agora voltou. Voltou? Pode continuar, Corinta. Então, eu estava dizendo que a gente tem uma série de falsas obviedades que estão povoando o universo político brasileiro, inclusive da mídia. A mídia se divide, mas as redes sociais e os robôs têm atuado de uma forma... Então, os mecanismos são novos, mas a gente retoma velhos dilemas e volta para trás nesse sentido, de uma forma nova, mas volta para trás. Então, por exemplo, o valor positivo da ciência, que foi tão fortalecida nos últimos anos com o vínculo com a tecnologia, de repente é colocada sob questão. E, é negado, muitas vezes.
as verdadeiras revoluções tecnológicas que produziam novos paradigmas de compreensão da realidade de 3 em 3, em 4, em 5, em 10 anos, de repente agora o universo do senso comum é mais relevante do que o universo da ciência. E aí nós começamos a entrar em outros assuntos que são relevantes nesse contexto para a gente compreender este momento, que é, por exemplo, a ideia da Terra plana, Nossa, o globalismo, uma crítica ao globalismo, à sociedade global, tendo como contra isso um nacionalismo estreito, nós é nós e o resto é bosta, vamos falar assim, né? Mas claro que nós, como somos colônia, quem diz nós é nós, em primeiro lugar nós, é o Trump, é os Estados Unidos. E nós seguimos o que é bom para eles, né? sim. Então, o Brasil, que sempre teve, por exemplo, uma política externa muito voltada à não ingerência nas questões internacionais e a multilateral, quer dizer, não é associada a um bloco especificamente, que tentou, nos últimos governos democráticos que tivemos, a fazer novas alianças, como como é que é o nome daqueles 4 países que o Brasil faz parte? E que agora eu estou igual o Serra, que não lembro o nome dos 4 países. O Brasil, a China, a África do Sul e a Rússia. Fazendo um bloco como países que estão em desenvolvimento e que se unem, os BRICS, agora veio a palavra, os BRICS. Então, os BRICS foram uma tentativa de construir um outro bloco que não ficasse naquela hegemonia enorme americana ou entre a Europa e os Estados Unidos, né? Então, entrava Uma tentativa que vinha sendo bem sucedida. E que estava sendo muito bem sucedida. Aliás, por isso é que talvez a gente tenha que analisar as causas de por que nós estamos nessa situação de retrocesso hoje. E, por último, agora, tem a ideologia do clima também, o tal do marxismo cultural. Tudo agora virou comunismo, né? Agora até o Moro, que caiu esses dias, agora virou comunista. Todo mundo virou comunista. E o que me chamou a atenção foi que esses dias eu recebi uma mensagem de WhatsApp de um amigo dizendo assim: por que será que nós temos que voltar a velhas coisas que parecia que já estavam tão superadas, de dizerem que todo mundo é comunista, que o Brasil foi socialista? O Brasil nunca foi socialista. Que o Brasil é comunista. Que baniram o comunismo do nosso país. Aí seria muito legal perguntar para as pessoas que estão assistindo, né? Que visões passam nessa história. Por último, tem a visão do clima também, que o clima é uma ideologia do clima, que não existe um problema climático no mundo, que é por acaso que as coisas e as tempestades e as enchentes e a redução das geleiras na Antártica estão acontecendo. Não tem nada a ver com o desenvolvimento desenfreado, o aumento da temperatura do planeta. Portanto, não precisa fazer reduções das emissões de carbono. Obviamente que essas obviedades não são, essas falsas obviedades, elas não são feitas com propósito nenhum. Elas todas giram numa direção de tentar nos excluir da hegemonia ou do protagonismo da história. E é nesse sentido que eu acho... Oi, desculpe, deixa eu tentar. Eu vou desligar o telefone Tira agora, fora. porque eu já não estou mais esperando vocês. Peço desculpas por isso. Imagina, eu estava com o professora. telefone do lado. Mas eu estava dizendo, vamos ver se eu consegui. Pelo menos eu vou botar no sem som aqui. Bom, espero que tenha dado. Agora, com a pandemia,
eu acho que é importante a gente ilustrar isso agora, com essa pandemia que está acontecendo. Imagina que seria inadmissível pensar que um ministro da Saúde tenha sido demitido porque acreditava na ciência. Porque queria livrar o nosso país de um caos. De um caos. Porque aceitava e incorporava as orientações da Organização Mundial da Saúde. Um absurdo. Independente de quem é este ministro, do histórico dele, ele estava cumprindo um papel na pandemia que nos fez, mal e porcamente, chegar um pouco melhor nesse momento da pandemia. E agora eu não sei o que vai acontecer, porque saiu e entrou um louco. Entrou um louco que não diz A com Crá. Aliás, ele nem abre o olho direito, né? E repete as mesmas palavras. E ele foi colocado lá com uma missão muito clara. Tem que terminar com o isolamento social. Então, vamos suspendeu organizar... né, de equipamentos importantíssimos para a superação da pandemia. Essa história, essa para mim, assim, é o máximo, né? Nós precisamos de respirador. Aí no Recife, a situação é grave, no Ceará é grave, no Amazonas está... Nosso estado também está dando uma crescida assustadora. Você sabe que eu estou morando mais em São Sebastião, lá na praia, do que aqui em Campinas. Eu tive que vir aqui para Campinas, fazer meu isolamento social aqui, porque São Sebastião não tinha nenhum respirador. Tentou comprar 14 e não tinha conseguido. O prefeito estava desesperado, com razão, né? Porque, de repente, tinham fechado o SUS, estavam cada vez mais reduzindo verbas. O ano passado foi 9 bilhões que o SUS perdeu por causa da PEC da morte. E, de repente, precisa dessas verbas para salvar vidas. E agora a gente vê o quanto essa retirada de recursos trouxe danos para a saúde e para o Sistema Único de Saúde do nosso país, não é, professora? Então, eu queria, nessa primeira parte da palestra, dessa conversa com vocês, dizer que nós estamos vivendo um momento em que tudo que era óbvio, tudo que era sólido, se desmancha no ar, como disse o Marx. E que seria cômico se não fosse trágico essas teorias do terraplanismo, esse globalismo cultural. Vocês lembram da Ursal, quando criaram aquele movimento socialista da América Latina, que assim fosse que tivesse um movimento bem organizado da esquerda? Agora, por que tudo isso agora tem a ver com o que nós estamos conversando agora? Ontem, na live que teve sobre o Fundeb, nós estamos discutindo de novo o Fundeb, que arrisca não dar sobrevivência para as cidades, os municípios de Alagoas, não só de Alagoas, de todo o Brasil. Mas que está aí com um prazo definido para desaparecer. E nós temos um ministro da Educação que foi colocado lá. Nós temos no Brasil um palhaço e um ventríloco de palhaço na educação. E, obviamente, nós estamos tendo que rediscutir e tendo que lutar com todas as forças de por exemplo, todos os deputados e senadores para ter um pouco mais de vergonha na cara e defender a educação dos municípios, porque senão vai entrar naquilo que foi aí que então eu entrei no que eu achei que seria um bom eixo de análise para essa situação de agora. Por que nós estamos tendo tantos falsos óbvios? Eu lembrei de um texto muito antigo e eu fui procurar resgatá-lo, porque foi um texto de 1977 do nosso antropólogo, político, educador, Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro fez uma palestra na abertura da 29ª reunião anual da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
E ele dizia, nessa ocasião, era um evento que tinha dentro da SBPC, que era um simpósio sobre ensino público. Imaginem que em 77 nós estávamos na época da abertura lenta, gradual e segura do Geisel. Ele tinha há pouco sido anistiado, o próprio Darcy Ribeiro. E ele vai e escreve uma quer dizer, ele fala até, porque o texto, eu tive relendo todo o texto, foi difícil de achar, mas aí eu até descobri depois, se o Sinteal quiser, ele foi republicado, esse texto, pela editora da Unesp, num livro que se chama Sobre o Óbvio, e está disponível em PDF na internet. O nome do texto é Sobre o Óbvio. Passa para nós o endereço. Darcy Ribeiro. Eu acho que poderia ficar com o Sinteal, porque é um texto muito bom, apesar de tão antigo, mas assim como questões que estavam já resolvidas na nossa cabeça, nesse retrocesso que nós estamos vivendo. Nós estamos precisando rever tudo. Então, nada como uma análise que tratava sobre qual é o papel da ciência e da educação. Então, ele começa dizendo que cabe à ciência e cabe à educação tentar desmascarar os falsos óbvios. Aquilo que parece que é, mas não é. Mas que as pessoas, ao viverem cotidianamente, se convencem facilmente. E eu diria que hoje as pessoas são suscetíveis, inclusive com as novas técnicas de comunicação de mídia, robôs, etc. e tal, para serem incorporarem certas medidas de senso comum como se fossem verdades. E aí ele começa dizendo o seguinte, que a primeira treta... Aguarde um momento. Ok. Ah, meu Deus, esse telefone está falando sozinho agora. Desculpe. Então, a primeira obviedade que ele diz que a gente tem que desmascarar, e que a ciência desmascarou, era que todo santo dia o sol se nasce, levanta e se põe. A gente via, ele disse que essa era uma treta de Deus para nós, para nos confundir. Porque é óbvio que o sol é que gira ao redor da Terra. Porque o sol nasce de um lado, rodeia tudo e se põe do outro. E nós estamos aqui vendo todo esse fenômeno. Então, era uma coisa óbvia. Gerações de sábios acreditavam nisso. Até que outros sábios, do século XVI, e o principal nome foi o Galileu Galilei, quase morreram na fogueira. Na fogueira. Tiveram a coragem de dizer que não era o Sol, não era a Terra que era o centro do universo e que o Sol a rodeava em volta dela, mas que era o contrário. O Sol era o centro desta galáxia e que Exatamente. a Terra rodeava ao redor do Sol. Mas isso contrariava o senso comum. Então, foi muito difícil, foi muito penoso, todos sabemos, resgatar e acreditar, aspas, nessa invenção da ciência de que não somos... Mas agora, com o terraplanismo, a gente voltou um pouco atrás ainda, não é só se ele é plano, é uma meia-lua só a Terra. E tudo que a ciência já fez e tudo que já mostrou, as fotos da NASA, é tudo coisa de laboratório, segundo essas teorias. Mas, enfim, essa obviedade, apesar de tão óbvia, que agora não está sendo tão óbvia, precisa ser, de novo, desmascarada, né? A segunda obviedade que ele levanta é que os pobres vivem dos ricos. Não é óbvio que todos os pobres, se não fossem os pobres, se não fossem os ricos, como é que os pobres iam viver? Quem é que ia fazer a caridade? Agora, em épocas de pandemia, venham toda a gente não tem um Estado que dê conta, né? Então, agora vem todo um discurso, não é? Porque os pobres precisam ir trabalhar, não é? Para não morrer de fome. E tem que ter os empresários que são assistidos pelos bancos para eles poderem dar um emprego para esses pobres. Porque Sim. os pobres vivem dos ricos.
Pois é, mas aí me dar um empreguinho aqui seria impossível sem essa ajuda. Só que daí esses cientistas começaram a analisar e descobriram que era o inverso, que não é o pobre que vive do rico, é o rico que vive do pobre. E aí é uma tal de uma obviedade subversiva, porque mostra que... Isso está bem óbvio agora, não é, professora? Está muito óbvio, mas é importante que a gente desconstrua essa visão para poder perceber que os ricos dependem do trabalho dos pobres e da exploração dos pobres para poder manterem sua riqueza e aumentarem sua riqueza. E não aumentar. É por nada que nesse último ano de 1919, 2019, 2019, os dados mostram que os ricos ficaram mais ricos e os pobres aumentaram de tamanho e ficaram mais pobres. Mais pobres. Então, nós temos uma redução de quem tem acesso aos bens de consumo, aos direitos, aos privilégios, e a grande maioria que cada vez depende mais da esmola dos ricos, da esmola do governo, que está precisando... E nessa negação dos bens de consumo vem a negação da educação, não é, professora? Da educação pública. E daí só vou tentar chegar na terceira obviedade, que é que, porque tem sentido depois para poder chegar na educação, é que os negros são inferiores aos brancos. E por muito tempo tentou se mostrar que bastava olhar, olha só, os negros são de uma inferioridade social, cultural, que é visível, é evidente. Pois não é que até uma fase da ciência social, da antropologia, e o Darcy Ribeiro diz da minha ciência, antropologia, caiu nessa balela de achar que os negros eram inferiores aos brancos. Mas depois, na década de 50, estudos mais avançados da ciência mostraram, e da antropologia, que as razões são históricas e são sociais e econômicas para fazer essa diferença que está entre as condições de vida dos negros e dos brancos, e não das suas capacidades inatas. Não que eles sejam inferiores, mas que a exploração, de novo, dessa classe dominante que os fez ficarem 300 anos como escravos, e na hora que o mundo inteiro já não tinha mais escravatura, nós saímos deixando os negros completamente desamparados. Eles não tinham trabalho, não tinham como sobreviver. E vieram os imigrantes para cá para fazer o serviço nas lavouras de café e na cana-de-açúcar, né? Aqueles que não se submeteram e não continuaram nos confins do Brasil a viver uma escravidão com outro nome, que é a tal da escravidão que você tem até hoje, né? Então, aí é que vem essa história de que nós chegamos nessa última obviedade que ele vai falar, é que doída para nós brasileiros que nós somos um povo de segunda classe, um povo inferior, chinfrim, vagabundo, que nunca vai poder progredir como a América do Norte, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, porque nós tivemos ainda, tivemos o azar de ser lusitanos, quer dizer, em vez de ser os ingleses que nos colonizaram, foram os portugueses. Foram os portugueses. Nós somos um país tropical, calor. Onde você viu uma potência no calor? Todo o terceiro mundo é na época no calor. Então, nós continuamos sofrendo. Esse país tropical não pode, só no norte é que pode ter progresso. Nós aqui temos esse povo chinfrim, somos um país de clima tropical em que as pessoas só querem ficar dançando, cantando, não querem trabalhar. E ainda são católicos, em vez de ser protestantes, porque os protestantes levam para o trabalho, dizem que a riqueza é um bem importante. Os católicos ainda pegam essa ideia de que nós devemos fazer caridade, que nós devemos ajudar os outros, que é mais fácil um camelo passar numa coisa da agulha lá do que um rico. No fundo da agulha.
do que o rico. Isso é uma... Do que o rico entrar no reino dos céus. Exatamente. Isso são os católicos, não favorece os ricos. Então, precisava ter sido os protestantes, mas não. Nós tivemos... Então, nós somos um país tropical, nós temos um povo mestiço, que tem negro, que tem índio, que tem... E nós ainda tivemos um desempenho histórico porque, medíocre, porque somos descendentes dos portugueses, somos católicos, vivemos num país tropical, de clima tropical, que não gera nenhuma chance de promover o progresso. Bom, tudo isso construía uma solidez, digamos assim, hegemônica, para dizer da tese que ele de fato vai dizer. Essas falsas obviedades, porque obviamente ele vai mostrando no texto que todas são falsas, só esconde a verdadeira tese do texto dele. É que só é possível passar essas mensagens falsos óbvios como se fossem verdades, assim como hoje da pandemia, de que não tem, que é uma gripezinha, tudo faz parte do mesmo contexto. Por quê? Porque nós precisamos, para isso, nós precisamos manter um povo ignorante, um povo longe do conhecimento, um povo longe das questões que podem gerar qualquer mudança nessa hegemonia que está sendo implantada. Então, é como diz o Darcy Ribeiro, ele diz assim, não é nas qualidades ou defeitos do povo que está a razão do nosso atraso, mas nas características das nossas classes dominantes, no seu setor dirigente e, inclusive, no seu segmento intelectual. A nossa velha classe tem sido altamente capaz na formulação e execução de um projeto de sociedade que melhor corresponde aos seus interesses. Só que, para esse projeto ser implantado, ela precisa manter o povo faminto, chucro, feio e ignorante. Ignorante. Então, esta questão a importância de debater de novo a educação, a importância da educação para a vida e a emergência de trabalharmos a educação no Brasil e no mundo, porque essa não é só uma tese brasileira, infelizmente, é porque é uma questão de sobrevivência do nosso país, a gente retomar o nosso papel na educação, e aqui falando para as professoras e professores do estado de Alagoas, o nosso papel como educadoras e educadores, como professoras das classes iniciais, como aquelas e aqueles que vão tentar lidar com a desmistificação desses falsos óbvios. Primeiro, nós temos que nos desmistificar, acreditarmos que nós somos um agente importante nessa mudança de perspectiva. Dentro da nossa sala de aula, a gente ainda tem muito para fazer e ainda tem uma relativa autonomia. Nós podemos fazer muitas coisas ainda. E aí a importância de pensar a importância da escola pública e da educação para a vida, começando de baixo para cima, começando a partir do trabalho da professora, começando a partir da sala de aula, da responsabilidade ética, profissional e política de cada uma de nós, de cada um de nós, no seu espaço, da relevância do nosso trabalho com aquelas 15, 20, 30 ou 40 crianças ou jovens ou adultos. Que 50, 60 no ensino médio. 50, 60 no ensino médio, que coisa triste, né, Jô? Terrível. E agora ainda uma nova, eu diria que um novo falso óbvio, e não é bem um falso óbvio aí, é uma nova questão que está se colocando para nós professores, é a da educação à distância. Trazida ou fortalecida, se tornada emergente por conta da pandemia. E essa questão é porque, por exemplo, aqui em São Paulo,
o governador que saiu que é a favor do isolamento social, ele resolveu o problema da educação assim: nós compramos um pacote educacional e os alunos vão poder estudar em casa. Aí eu até já vi a discussão dos estados em que nem a metade dos alunos, a própria rede municipal de São Paulo não tem condições de seguir os pacotes do governo do estado porque não tem internet. Mas isso aí, digamos que é uma coisa que pode até ser superada. A questão é essa: será que nós, profissionais da educação, podemos ser substituídos no futuro? Pois é, professor. Eu fiquei sabendo, acompanhando o pessoal da campanha, em defesa da educação, que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, adquiriu plataformas, pacotes caríssimos para fazer a educação à distância, que se confunde, não é, com o que deveria ser realmente a educação à distância, e que as crianças não estão comparecendo nessas salas, nessas plataformas, nem elas, que dominam tão bem a tecnologia, sabem. Imagina nós, que estamos num tempo novo, primeiro nós temos que aprender, e depois aí sim a gente passar, quem sabe, a fazer alguns trabalhos, né, aproveitando aí essas ferramentas tecnológicas. Desculpe interrompê-la. Imagina, eu estou lendo aqui o que está dizendo Abdizia. Fica claro porque o Freire incomoda. Abdizia. Fica claro porque o Paulo Freire incomoda. De fato. Por quê? Por que o Paulo Freire incomoda? Porque o Paulo Freire vai propor uma educação que comece a questionar tudo aquilo que a gente vive. Começa a partir da ideia de que eu preciso questionar o mundo para poder chegar na palavra, e é a partir dessas questões que eu consigo produzir conhecimento, né? Fala, Jô. Corinta, sobe um pouco o teu aparelho. Estão pedindo aqui para você subir um pouco o aparelho agora, para ver mais o teu rosto. Maravilha. Ai, você desculpe, é que eu não sei por quê, porque ficou embaixo. Agora está ótimo. Agora está todo mundo vendo bem o rosto da professora Corinta. Vamos lá. Da velha professora Corinta. Está ótima, não, mulher. Como disfarçar. Mas, então, o que eu falava era da relevância sobre da discussão da EAD, da educação à distância. Não que eu acho que a gente deva ser contra a educação à distância. Eu acho que tem muita coisa que pode nos ajudar bastante. Mas nos ajudar a partir de uma mediação que nós podemos ter diretamente com os alunos, porque essa mediação direta, como diz o Vygotsky, como diz o Bakhtin, ela é fundamental para a aprendizagem. Eu não acredito que alguém dê conta, ainda mais na educação básica, que alguém dê conta do ensino sem a mediação de um adulto, no caso, a professora. Embora a gente saiba com certeza que, entre nós estamos em família, na família das professoras e dos professores, no ambiente do sindicato, a gente tem que admitir que muitas vezes a mediação feita por um pacote educacional é mais eficiente do que muitos professores que nós temos. Mas nada que não possa ser resolvido. Nada que a gente não possa aprender a função social, política e ética do nosso trabalho. Nada que uma boa formação não nos ajude a melhorar nesse sentido. E nada que não seja... Agora estão falando a EAD na educação infantil, pois até isso pensaram, né? A EAD na educação infantil. E, obviamente, esse ministro tem uma irmã que é dona de uma... parece que é uma irmã que é dona de uma empresa de EAD, e ele botou altos assessores no MEC para desenvolver essa área. Então, no ensino superior, na educação básica, na educação infantil, é a solução mais barata. Então, é muito importante que eu acho que o sindicato, inclusive, assuma essa bandeira de começar a trabalhar como a gente pode lidar com essas novas tecnologias no nosso cotidiano profissional, como é que nós podemos nos formar para isso
exigir mais dos municípios e do Estado a formação continuada, e quando essa não existe, inclusive, às vezes, assumir o papel do Estado por conta da importância que é para a nossa formação profissional e da nossa continuidade como professores essa exigência. Eu assisti, eu sou da lista das professoras da Faculdade de Educação da Unicamp, e, obviamente, o reitor quer muito dizer que a Unicamp não está tendo nenhum prejuízo com essa crise, porque está toda a educação, todo o ensino acontecendo online. E, na educação, os professores discutem seriamente isso, mesmo que nós somos... Mas a Unicamp já tem passos largos, né, Corinta? Nesse sentido. Mesmo assim, os professores que, inclusive, trabalham com EAD, não são favoráveis que, nesse momento, de repente, no meio de um semestre, se decrete que a educação virou à distância e todo mundo esteja preparado para fazer esse passo. Não que as experiências não possam ser significativas, eu acho que pode-se tirar grandes coisas de aproveitar esse momento como um momento de aprendizagem. Eu queria dizer, eu tenho o exemplo da minha neta, das minhas netas que moram na Dinamarca. Eles começaram o isolamento social muito antes que nós. E a Sofia, que é a mais velha, que está na primeira para a segunda série, terminando a primeira série, ela recebia diariamente as lições da professora para fazer em casa. Não era pacote, eram trabalhos feitos diretamente para essas crianças. Também tinham outras atividades. As professoras faziam teatro para os alunos. Que legal. No horário, numa live, eles iam fazer teatro. E agora, passado 1 mês e meio, eles começaram a voltar às aulas. Agora, segunda-feira, hoje é terça, né? Sim. A semana passada começaram a voltar, depois da Páscoa. Mas nunca vai poder fazer aquilo que eles fazem lá. Porque a turma da Sofia tinha 20 alunos, está dividida em 3 de 7. E um dia vai uma, outro dia vai outra, outro dia vai outra. Ainda para conter as aglomerações. E uma parte entra por uma porta, a outra parte entra por outra porta. A classe foi reconfigurada para ficar com 2 metros de distância de cada um. E cada um tem que saber qual é a porta que pode entrar para ninguém não fazer amontoado de gente na entrada e nem na saída. Como é que com os milhões de alunos que nós temos na escola básica, aqui no Brasil, a gente vai conseguir montar salinhas de 7 alunos, de cada um entrar por uma porta, de ter profissionais para poder dar conta desse número de gente, de ter espaço físico? Faz de conta, não é, Corinta? Seria faz de conta. Seria faz de conta, quer dizer... Isso nós não podemos admitir. E esse faz de conta é aquilo que o Darcy Ribeiro diz. Fortalece esse projeto que precisa de um povo faminto, que se considera inferior e que não entende das coisas, porque daí ele acredita mais, que ele é pobre porque Deus quer, ele não tem acesso à educação porque não é bom da cabeça. Quantas vezes a gente vê as mães dizendo: meu filho não dá para estudo, ele não é bom da cabeça. Na educação de jovens e adultos é muito frequente a gente ouvir: ah, professora, por que você não veio, amiga? Por que você... Ah, professora, minha cabeça não entra mais nada. Pois é. Então, eu acho que eu optei por fazer essa abordagem, gostaria de deixar um tempo para você. Muito bacana. Era... retomando tudo, era dizer isso: nós vivemos um momento em que tudo que é sólido se desmancha no ar. Nesse contexto, os falsos profetas e os falsos óbvios assumem um espaço muito importante, assim como as fake news. E nós precisamos conseguir, e para isso, para poder manter esse projeto de fortalecimento da desigualdade social, porque, no fundo, essa classe dominante consegue se manter porque
mantém o povo cada vez com menos condições, vejam todos os projetos. O que me assusta, sabe, Jô, é como é que os pobres apoiam um presidente que tirou todos os direitos deles. Veja agora Mas nessa pandemia o que aconteceu. Você acabou de trazer para nós a resposta, né? Quando você tratou dos óbvios. Nos tornaram tão ignorantes, trabalham tanto cotidianamente para nos mantermos ignorantes, que grande massa, infelizmente, do nosso país, inclusive no nosso meio de trabalhadoras e trabalhadores da educação, alguns de nós temos dificuldades, Corinta, de compreender tudo isso que nos acontece, que nos cerca e que nos violenta enquanto profissionais, enquanto direito, não só de profissional, mas de cidadão, né? Direito de cidadania. E essa turma que está aí veio para tirar o resto, para tirar o nosso chão por completo. Eu diria que está tendo uma varredura muito grande de tudo, né? De todas as nossas conquistas. Agora, ontem, eu vi a televisão e uma fala do Guedes, do ministro da Economia. E ele dizia que os funcionários públicos que estão, olhe só a frase, os funcionários públicos que estão em casa sem trabalhar e com a geladeira farta, precisam se lembrar do Brasil e fazer sua cota de sacrifício. Eu li. Ai, que vontade de socar-lhe. E daí, um comentarista diz, ele tem 2 desafios para poder trazer esses investimentos estrangeiros, porque não basta nós sermos um povo que não tem mais direito social, que pode ter contrato intermitente, que a aposentadoria começa na hora que as pessoas estão morrendo, que tem que ter 40 anos de contribuição e ninguém tem. Então, você vai ter o direito, mas não vai ter condições de se aposentar se você quiser ter aquela aposentadoria integral. Então, tem gente que vai morrer, quer dizer, a maioria vai morrer sem se aposentar. E eu acho que até tem um pouco dessa história, essa pandemia matando o velho e o Bolsonaro querendo tanto que a gente não leve, que vá todo mundo para fora. Que todo mundo se contamine, não é? Para morrer mais rápido. Eu acho que seria muito bom para a Previdência se reduzisse o número de velhos, né? Acho que nosso presidente está apostando nisso. Eu acho que muitos de nós, às vezes, saímos na rua sem se dar conta de que a gente está ajudando esse projeto. É verdade. Então, eu terminaria dizendo isso. Se teve momento histórico em que a educação foi importante, foi prioridade, e que a educação pública precisa de ser trabalhada e de ser fortalecida, esse momento é agora. A C.L. Costa está dizendo que leu esse comentário do Guedes. Ele até diz que precisa, além de poder não ter essas condições sociais dos trabalhadores, ou seja, trabalhadores que sejam tão bonzinhos, disciplinados como os chineses, e que sejam baratos como os chineses para poder concorrer. Então, ele diz que nós precisamos ter produtividade também. Então, além disso, nós vamos ter que trabalhar num ritmo mais acelerado para poder... E isso precisa da educação, e aí eles estão num dilema. Porque eles não podem produzir, então eles têm que tentar fazer a educação sem partido, né? A escola sem partido. Sim. Que é conseguir produzir uma produtividade que não gere, como diz o Paulo Freire, uma consciência do seu papel do sujeito na história. E aí é que vem o nosso papel. Acho que nós, educadoras e educadores, temos um papel importante. Fundamental. Importantíssimo. De muita resistência nesse momento. Então, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de poder ter refletido essas coisas para partilhar com vocês. Estou à disposição para as questões que vocês queiram colocar, e Jô, você queira colocar. Corinta. Nosso tempo é restrito, né? Daqui a pouco está acabando. Olha, nós do Sinteal que te agradecemos, não é? Companheiras e companheiros estão aqui mais do que
fazendo questionamentos, né? Estão fazendo elogios, fazendo considerações acerca da tua fala. Foi muito, muito importante, não é? A contribuição foi muito significativa para esse momento que a gente está vivendo, momento novo, não é? Quem diria que nós estaríamos realizando, a CNTE realizasse em algum dia na vida uma Semana Nacional de Educação através de lives, não é? Então, a pandemia teve suas coisas ruins, tem seus momentos de dor por conta de quem está partindo, mas é um momento também de muito aprendizado, onde todas e todos nós estamos aprendendo bastante, inclusive nós da diretoria do Sinteal, todo mundo aprendendo a fazer live, aprendendo a fazer reuniões virtuais, reuniões entre nós da diretoria, reuniões entre os nossos núcleos regionais e municipais, lidando com a nossa base, dando retorno, buscando resolver problemas entre nós, né, problemas que a nossa base está passando, é muita pressão, é muita cobrança. Você não tem ideia de como as secretarias de educação aqui no estado de Alagoas, a estadual e as municipais, têm chicoteado nossos profissionais da educação. Quando deveriam ser nossos parceiros nessa luta. Exato. Né? Mais verbas, cobrando teleaulas de professoras e professores que não têm sequer o seu computador potente e adequado para promover essas teleaulas, cobrando que os profissionais da educação levem teleaulas para os alunos, quando os nossos alunos não têm nem o que comer em casa. Eles até podem ter um celular. É verdade que a maioria dos pobres tem um celular, mas não tem a banda larga para receber essas teleaulas. Não vai ter a parceria das famílias, o entendimento e a compreensão de ajudar essas crianças do ensino fundamental, as crianças até mesmo do ensino médio. Então, aqui é chicote na mão, cobrando aquilo que a gente não tem condição ainda de dar como resposta. A gente está conversando com as secretarias, as municipais, com a estadual, brigando, nota pública que vai, nota pública que vem, mas a gente vai continuar nessa luta, defendendo sempre a educação pública, a educação de qualidade, o acesso à permanência e o sucesso dos nossos alunos. Corinta, falta um segundinho só para a gente sair do ar, senão a gente não grava esse momento muito rico. A gente te agradece de coração a tua participação, a tua doação e me coloco à disposição do Sinteal. Grande abraço, tudo de bom, saúde. Muito obrigada por esse encontro, viu? Para o professor Geraldo. Estou com saudade, qualquer dia desses a gente passa por aí. Um abraço. Eu também estou à disposição do sindicato quando vocês precisarem, viu? A gente sabe disso. Muito obrigada. Um abraço para você. Boa tarde a todas e todos que nos acompanharam. Tchau, tchau.